E esse I0, vejam bem, para começo de conversa, ômega é um valor adimensional, não é? Então, esse I0 é também um investimento, é dinheiro. Tanto I como I0 são dinheiro. Mas o I0 é uma quantidade de dinheiro equivalente, que pode ser extraída dos registros históricos e de todos os cálculos que se fazem, mas não nos vamos preocupar grandemente por isso. O que nós podemos pensar é o seguinte: se eu defino ômega dessa maneira, quer dizer que, por exemplo, um investimento I normal, típico, em uma empresa pode ser, por exemplo, 1000. 100 unidades, pensa, 1000. E I0, que valor deverá ter? Bom, se essa empresa tem, por exemplo, 87 horas de DEC, significa que ômega vai ter que ser 1 sobre 100, 0,01. Se ômega é 0,01, isso significa que I0 vai ter que ser de 10, ou seja, 1000 para I e 10 para I0. Tá? Então, economicamente, você vê que define esse I0 de uma maneira, essa definição está governada pelo que acontece tecnicamente. Depois eu posso dar a ela significados econômicos ou não econômicos, mas, em essência, o que eu estou fazendo é o seguinte: dando uma definição técnica da fração interrompida e dando depois uma definição econômica. E agora, eu posso, então, a partir dessa definição econômica de ômega, posso definir o custo da qualidade. Vejam bem, esse custo da qualidade, evidentemente que vai depender de ômega. Evidentemente que vai depender de ômega. Então vai ter esse I abaixo. Se vocês quiserem, eu posso colocar isto também, simplesmente para deixar mais claro, de que igual a H e 0 ômega mais KI. Não é? Então, esse primeiro membro, H e 0 quadrado sobre I, que também se pode escrever como H de 0 ômega, me representa a perda devido às interrupções, o impacto econômico das interrupções, certo? E a outra parte é o custo de financiar esse investimento. Sempre que eu tenho um custo, tenho que pensar no custo devido ao prejuízo, que seria o primeiro membro, e o custo de financiar o investimento que fiz para atenuar o prejuízo, que é o que está à esquerda. Tá? Bom, desculpa, eu perdi. pois não. O primeiro termo quadrático, então, representa que parte do custo? Isso. Esse H e 0 ao quadrado sobre I. Isso. Que vai ser, você pode esquecer também em função de ômega. Né? Proporcional a ômega. Seria, na verdade, isso que está aí vai ser algo que vai depender do custo de interrupção. Certo. No fim das contas. Perfeito. E a outra parte, K por I, é o financiamento de I, ao custo de capital K. Ah, perfeito. Né? Bom, então aí posso fazer uma otimização, uma minimização desse custo, né? Que vai implicar o seguinte, né? Esse custo
para que sea mínimo, eu tenho que derivar igual a 0. ¿Isso que me dá? Me dá h i 0 cuadrado sobre i cuadrado igual a k. Lo derivado. Aquí aparece una señal negativa, entonces paso para el segundo miembro, significa todo con señal positiva. Y esto me da también un i igual a raíz de h sobre k por i0 a medio. Disculpa, por I0. Estaba pensando en la energía y el investimento. Bueno, entonces, con eso, si yo sustituir este i, que ahora voy a llamar i con asterisco para indicar que es el i que minimiza justo. Entonces, ¿cuánto va a valer omega? Omega va a ser, omega que minimiza justo, va a ser igual a I0 dividido I asterisco. O sea, va a ser I0 por raíz de K sobre H y por 1 sobre I0, ¿no? Entonces, I0 cancela y me queda raíz de K sobre H. Ustedes ven que este tratamiento deja bien claro que, al contrario de lo que podría se pensar por muchas medidas tomadas pela ANEEL, no es verdad que cuanto menor omega, melhor é a situação e menores são os custos. Muito pelo contrário, existe sempre um investimento de melhoria ótimo e ao qual corresponde uma fração de interrupção ótima. Pretender que a empresa diminua ômega por debaixo de ômega asterisco é obrigá-la a aumentar o preço e, consequentemente, aumentar a tarifa que vai cobrar ao consumidor. Então, isso é importante, porque justamente eu não estou falando que a ANEEL tenha essa confusão, mas especialmente se tratando de algumas pessoas como Hugo Lamin, que é o superintendente de distribuição, são caras inteligentes e conhecedores e não vão a cair nessa tolice. Mas é possível que algumas pessoas da ANEEL tenham se levadas pelo conceito de que não, vamos, as empresas são ladrões, então vamos a tratar a eles da maneira mais severa possível. Esse é um pouco um critério extremamente errado de relacionamento com as empresas, não é? Mas que, infelizmente, cundem em certos setores da regulação brasileira. Bom, mas de qualquer maneira, então, vocês veem que eu consigo, então, encontrar um valor ótimo. Agora, qual é, então, a essência da regulação da continuidade que pratica a ANEEL? É muito simples. Na verdade, não é? Se eu consigo externar a regulação da ANEEL da maneira adequada e conveniente, não há nenhuma contradição entre o que a ANEEL pratica e o que deve praticar. Volto a repetir, é mais um critério errado, uma conceituação errada que outra coisa. Mas vejam bem, a ideia básica é a seguinte: há então um DEC ideal, porque ômega asterisco conduz a um DEC asterisco, não? Que vai ser 8.760 vezes ômega asterisco.
Então, quer dizer, há um DEC ótimo. Isso é o que a ANEEL denomina de DEC regulatório, ou seja, o que aparece nas tabelas. Esos 31 horas, 15 horas, ano, etc., etc., são valores, vamos dizer assim, que pretendem refletir o valor ideal, que minimiza os custos. Agora, se a empresa investe menos que I asterisco, vai ter um ômega maior que ômega asterisco. E, consequentemente, ela vai estar brindando uma qualidade menor da que corresponderia ao ótimo. Então, a ANEEL diz o seguinte: olha, o objetivo da empresa deve ser trabalhar com o ômega asterisco, com o ômega ótimo. E se por algum motivo ela investe menos e, consequentemente, as interrupções excedem as interrupções ótimas, então esse excesso vai ter que ser devolvido aos clientes, mas não na tarifa de interrupção, mas a tarifa, desculpa, não na tarifa de fornecimento, mas a tarifa de interrupção. Ou seja, muito mais caro. Esse é o famoso KEI que aparece na fórmula. Esse valor que vale entre 10 e 15 está representando a relação entre tarifa de interrupção e tarifa de fornecimento. Que é uma relação que se pode obter de uma maneira muito simples. A é a avidez mais a tarifa da empresa otimizada dividido pelo B. Esse valor que representa a tarifa otimizada. E, além de uma tarifa de fornecimento, otimizada, eu tenho também uma tarifa de interrupção otimizada. E a relação entre as duas depende justamente da relação entre a avidez e como se chama, a tarifa otimizada da empresa. Entre A e o que eu chamo de Czinho, C pequeno. Essa relação justamente está mais ou menos entre 15 e 20 nas empresas que a gente pode ver, se pode calcular a partir da revisão tarifária. Porque, como é que a gente faz? Para aquele que se interesse, por exemplo, na parte de regulação. O que se faz é o seguinte: a avidez e saciação podem ser obtidas a partir do mercado de referência e da tarifa regulatória. Uma vez que se tem esse valor, tenho uma condição para A e B, mas preciso de outra condição, porque tenho duas incógnitas e uma única condição, que é a operação regulada. Então eu coloco uma segunda, que seria definida pela elasticidade da empresa no ponto de trabalho. Então, impondo que a elasticidade seja próxima aos valores que são calculados hoje por vários trabalhos importantes feitos aqui no Brasil, mais ou menos se calcula que a elasticidade do consumo está entre 5% e 7%. E a elasticidade do setor comercial está mais ou menos em 14%. Industrial não tenho agora muito claro quanto é, mas deve estar alguma coisa intermediária entre os dois. Então, se eu imponho esses valores de elasticidade e os valores regulatórios, obtenho valores de A e B que são mais ou menos razoáveis. Se eu calculo aí a relação entre tarifa de interrupção e tarifa de fornecimento,
eu encontro esses valores 15 a 20 que aparecem na expressão. O que acontece é o seguinte, a ANEEL, na primeira época, quando o diretor da ANEEL era Abdo, o superintendente de distribuição era Itanure. Itanure praticamente montou todo o sistema de regulação. Depois, infelizmente, apareceram uma série de pessoas na superintendência que não vou vamos dizer que não conheço. Mas a impressão que eu tenho é que uma parte dos trabalhos de Itanure hoje em dia são lembrados como algo bíblico. Ou seja, é algo que foi entregue por Deus a Abraão, não é? E não se discute o que é. Mas ninguém sabe por quê. Então, esse fato de que o ômega, né, o DEC, é um valor que tem um ótimo e que corresponde a um custo, embora não é uma coisa difícil de pensar, e parece natural que toda pessoa de boa vontade, vamos dizer, pense nisso, mas na prática há esse fato de todo um grupo da ANEEL que age simplesmente em função de um critério completamente não científico, ou seja, um critério de dizer, bom, eu vou tratar a empresa da pior maneira possível. E não entende por que se fizeram as coisas, não sabe interpretar os próprios regulamentos da ANEEL, e daí dá toda, hoje em dia, essa incompreensão mútua que existe entre a ANEEL e as empresas. Bom, poderíamos falar muito mais sobre isto, mas vou tentar me limitar a alguns aspectos adicionais. Então, este pequeno apontamento sobre continuidade, vocês vão ter disponível provavelmente já daqui a poucos dias, então vão poder dispor disto com mais tranquilidade que agora. Mas só deixe-me dizer o seguinte, uma empresa que hoje em dia está sendo regulada pela ANEEL, então deve cumprir uma espécie de esquema econômico que dá um valor V igual a C. E agora, pensando em um modelo tarot em que foi inserida a qualidade, porque uma vez que eu tenho esse CQ da qualidade, basta introduzir esse CQ entre os custos que se aplicam. Então, eu posso fazer um cálculo levando em conta todos esses aspectos e se as coisas estão corretas, né, a empresa vai terminar com um valor agregado igual a zero. Ou seja, a empresa está em equilíbrio econômico financeiro. Bom, mas o que acontece se a empresa tem um investimento menor? Ou seja, aqui no exemplo que eu desenvolvi, que vocês vão ter daqui a poucos dias, eu imaginei que o investimento ótimo em qualidade era de 1000. Pensem, por exemplo, 1000 megareais. E que correspondia a um ômega asterisco de 0,01. Ou seja, 80 e poucas horas por ano de interrupção, de DEC. Bom, se a empresa, por acaso, fosse em vez de investir o ótimo 1000, a empresa subinveste, ou seja, investe só 500, a metade, então para a empresa é uma maravilha, não é? Porque tem que pagar menos financiamento de capital. E naturalmente ela praticamente não paga
o custo de interrupção. São uma fração muito pequena. Então, o que acontece com a empresa? Se eu volto a fazer o diagrama econômico da empresa com esse investimento de metade, eu chego a que a empresa ganha uma pequena quantidade, mas tem um pequeno valor positivo. Ou seja, se eu permitisse que uma empresa subinvestisse em qualidade, eu estaria recompensando a atitude da empresa de não investir o suficiente. Mas, como a ANEEL não permite isso e faz uma punição, ela apena a empresa por um valor igual necessário para corrigir o surplus, ou seja, a diminuição do surplus que recibe devido a este investimento menor. Então, a empresa, para pagar essa perda de surplus termina tendo um forte valor de V negativo, ou seja, a empresa fica punida e tem uma grande perda de valor, que se vai refletir naturalmente na diminuição do valor das ações. Então, conclusão, o sistema que aplica a ANEEL para tratar a continuidade está basicamente correto, o qual não significa que os valores de ômega asterisco que coloca a ANEEL não sejam os valores calculados teoricamente como estes, sejam valores arbitrários e absurdos, que estão completamente distantes dos valores óptimos. Então são valores que realmente aumentam os gastos. Mas de qualquer maneira, da forma que a ANEEL atua, a empresa que subinveste fica penalizada economicamente e, portanto, a empresa fica incentivada a um incentivo para que a empresa opere com o valor ótimo. Por quê? Porque se a empresa investe o mesmo, não acontece nada. Se a empresa investe menos, é penalizada e perde. E se a empresa investe a mais, o que acontece? Bom, a ANEEL não reconhece o investimento a mais, porque não é prudente. Então, o que acontece com a empresa? Tem que pagar mais financiação de capital e não tem nenhuma recompensa por isso. Também perde. Então, a empresa se vê combinada, obrigada a trabalhar no valor exato. Ou seja, o regime de incentivos da ANEEL funciona corretamente. Alguém pode pensar que é um milagre, não digo que não seja, mas funciona. Bom, então essa seria a ideia. Se alguém então se interessa por este tema, por aprofundar e desenvolver algum trabalho sobre este tema, não tem mais que conversar com o professor Bonato comigo e a gente formaliza e vê o que se pode fazer com este aspecto. Então, da minha parte, eu preferiria então deixar as coisas para conversar já e ir marcando definitivamente já as monografias, porque caso contrário isto vai se prolongar depois da finalização das aulas, que não é bom nem para você nem para nós. Tá? Então, não sei se o professor Bonato gostaria agora de agregar alguma coisa. Olha, eu acho interessante a abordagem que o professor fez, e o professor Tarran, Hector, tem uma aluna orientada dele trabalhando justamente nessa questão dos incentivos ligados aos indicadores de qualidade. Sim. E ela apresentou um trabalho lá, se vocês quiserem eu posso disponibilizar os anais do evento, onde ela coloca uma curva exponencial que cria um estímulo proporcional para trazer a pessoa mais próxima dentro de uma faixa onde a qualidade é aceitável, né? E quanto mais longe da faixa ela está, maior é o incentivo para ela ver.
E, ao mesmo tempo, se ao investimento que oferece uma qualidade maior para o cliente, então ela tem um incentivo menor, ou seja, para que a qualidade seja um valor ótimo. Eu entendi na apresentação que essa aproximação que o professor Carrão fez do produto com essa orientada é para melhorar ainda mais os critérios e os incentivos para que a empresa não fique assim, se ela cumpriu um pouquinho abaixo do valor, né, ela é punida. Se ela cumpriu um pouquinho acima, ela não paga nada, não tem incentivo nenhum. Então, ao invés de ter uma fronteira bem específica, eles criaram uma curva exponencial e isso dá um incentivo contínuo. Eu tenho o pendrive comigo aqui, se vocês tiverem interesse, né, só me avisar, vocês fazem uma cópia aí, tá? Então, o que vocês acham da gente fazer uma pausa e